Boa tarde, senhor presidente, deputado Dedé Teixeira, aos telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, da TV Verdes Vale, a deputada Eliane Novaes, ao deputado Antônio Carlos, que se encontram neste plenário, a todos que nos veem e nos ouvem também pela Rádio FM Assembleia. Senhor presidente, eu recebi, tanto pelas redes sociais como por e-mail, manifestações contrárias e outras a favor daquele projeto da Avenida Dom Luiz e da Santos Dumont. Os que são contrários, que eu não considero opinião, porque eles não dialogam, eles agridem de forma pessoal, estes eu não tenho muito a que me referir, porque não dialogam. Os que buscam criticar aquela minha opinião ontem, quando escutam um pouco do significado do que será realizado, muda de opinião. Até ainda bem que, sendo dessa forma, vai ser positivo. Mas eu queria dizer que, quando meus filhos, minhas filhas, tinham aproximadamente 3, 4 anos, eu frequentei muito aquela feirinha que lá havia na rotatória e no entorno daquele ambiente. Comi muito acarajé naquele espaço, com uma cervejinha gostosa demais. Utilizei muito aquele espaço. Não sei se era o sábado, era sexta-feira, mas eu frequentava com a minha... E lá eu via muitos velhos, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Era uma coisa assim normal, juntava muita gente da cidade naquele espaço. Porém, a vida empurrou, vamos dizer assim, para uma situação em que a reivindicação hoje da população, nossa, do movimento social, de todos, é que nós precisamos melhorar, ter uma melhoria na mobilidade urbana. Foi uma bandeira nacional daquele movimento de junho do ano passado. Todos desejam ciclovia, todos desejam linha exclusiva de ônibus, todos desejam abertura de espaço, principalmente para as pessoas utilizarem os espaços públicos. Isso é o que está norteando, é o que norteia o pensamento de quem deseja uma cidade sadia, uma cidade voltada para as pessoas, no que for possível, no que seja possível. E o prefeito Roberto Cláudio, que já está tomando medidas nesse sentido, dando sequência a projetos antigos, projetos, aqui eu já me referi, ao antigo BIDFOR, que se transformou no Transfor, na gestão, BIDFOR na gestão do Juraci Magalhães, Transfor na gestão da prefeita Luiziane Lins, que tomou medidas, muitas medidas foram tomadas deste projeto, e que continuam sendo tomadas, colocadas em execução pela atual gestão. Se não der tempo, os demais terão que assim fazê-la. E, nesse aspecto, o prefeito Roberto Cláudio vem tomando medidas. Naquele caso específico, do binário da Dom Luiz e do binário da Santos Dumont, me parece que é uma proposta, como aqui bem falou o deputado Heitor Ferrer, no sentido de querer acertar, no sentido de ir ao encontro do que as pessoas desejam, do que a cidade deseja. As pessoas que se colocam contrário à alteração da rotatória da Praça Portugal, eles querem que a rotatória continue, que os 7.500 metros quadrados que ali está como área de uso das pessoas, na sua grande maioria, não seja utilizado por crianças, por idosos,
por pessoas portadoras de deficiência, porque nem atleta. Um atleta, ele ultrapassa aquela rua para ter acesso ao espaço da rotatória, se não for com muita velocidade, porque senão um carro vem e o leva junto com ele. Ou seja, transformar um espaço de 7.000, aproximadamente, metros quadrados, ampliando para 10.500 metros quadrados, ou seja, quase um terço a mais, ou quase um dobro a mais do que hoje é. De fato, fazendo com que possa ter acesso criança, idoso, cadeirante, jovens, a qualquer hora do dia ou da noite, que é o que está proposto nos 4 cantos daquele ambiente. Ao mesmo tempo, a via Dom Luiz vai ter um sentido único, e nela incorporado uma ciclovia. Eu sou ciclista também. Eu utilizo bicicleta para me transportar, para fazer exercício na cidade. Portanto, sou dos que defendem a ciclovia. Vai incorporar uma ciclovia. Vai incorporar aquele espaço uma faixa exclusiva de ônibus, para que você, trabalhador, para que você que utiliza o transporte público, coletivo, reduza o tempo da viagem. Bem, isso vai ao encontro do que nós queremos. Portanto, não é meramente uma decisão de extinguir aquele espaço público da forma como está. Pelo contrário, é para melhorar a utilização daquele espaço por todos, porque, na verdade, hoje, só quem utiliza aquele espaço público é uma parcela da juventude, denominada de emos, que durante um horário de sábado, no final da tarde e o início da noite, jovens de até 17, 18 anos no máximo, utilizam aquele espaço. Apenas esse segmento da população que faz uso daquele espaço, que poderão utilizar da mesma forma os outros espaços que lá serão criados juntamente com outros segmentos da sociedade. Então, penso eu, tenho convicção de que essa intervenção, ela é positiva e vai ao encontro do que nós queremos, do que a cidade deseja, do que a cidade necessita. E aqui eu me associo à deputada Eliane Novaes, ao deputado Antônio Carlos e a todos aqueles que questionam que não aconteceu um debate devido para a anunciação daquele... Tudo bem, mas isso não está impedido de ser feito. Já está sendo feito, já está sendo realizado. O debate sobre o assunto passou a ser feito. A Câmara tem a obrigação de debater. O próprio Estatuto da Cidade obriga que as intervenções urbanas, sejam elas qual for, ela necessita de audiências públicas, de debate aberto e transparente com a sociedade. Mas, fazendo essa ressalva, no mérito, a proposta é positiva. A proposta vai ao encontro do que nós e muitos do que ali estão se opondo, desejam. A discussão das árvores, são 200 e poucas árvores. Aí eu ouvi um dos que participam do movimento Pró-Árvore dizer que as árvores não serão transplantadas, mas vão morrer. Ele já vaticina a morte. É como se nós, médicos, fôssemos afirmar que
não faça o transplante de coração não, porque vai morrer. O transplante não vai dar certo. Quer dizer, pode morrer, não tenha dúvida. Agora, a maioria se salva. A maioria se salva. Pode ser que alguma venha também a não se adequar, mas já dizer que não vai, quando possível, deputado, que não vai dar Eliane certo, Novaes. ou seja, a proposta está fazendo com que seja preservadas as árvores, se não der em todo canto, amplia-se, faz-se em outro canto. A cidade de Fortaleza ela aumentou a sua área verde, na área da rua, na área das ruas, as pessoas plantaram mais, hoje você tem ruas com mais arborizadas, e o poder público deve incentivar isso também a acontecer. Agora, no geral, o que tem de positivo e o que tem de negativo, a resultante, ela é muito mais positiva para todos nós. Pois não, deputada Eliane Novaes? O deputado Lula Moraes traz novamente esse assunto aqui para o plenário, dizer que é importante o senhor trazer com esse questionamento, que eu acho que o maior questionamento foi o método mesmo, né? As pessoas a falta não estão do debate, a audiência pública que não aconteceu na Câmara. Eu acho que é isso que a população tem buscado, poder ser ouvida, poder a academia se pronunciar, né, trazer alternativas ou conciliar com a alternativa que está sendo proposta. Então, é mais nesse sentido que a gente faz a interpelação e desde ontem que a gente coloca, né, sabemos que ali existe um nó, né, em termos de mobilidade, não é de hoje. Né, logicamente que o PAIT, eu me lembro que eu entrei em 1977, na AUMEF, Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza, e o primeiro projeto que eu conheci foi o PAIT. Lá o Gifone era o técnico, já era engenheiro, eu era estagiária, e já me apresentou o PAIT, que é um plano de ação imediata de trânsito e transporte. Então, isso em 77, logicamente... O negócio é antigo. É antigo. Então, aqui o que está se modelando e se adequando às novas realidades. Então, acredito que o que impactou e o que a população ficou... logicamente que, e aí até nós vimos aqui o nosso caderno plenário, o último, de dezembro para janeiro, foi a Praça Portugal, dizendo que a nossa história passa por aqui. Então, existe realmente ali um encontro de jovens, né? Muitas pessoas se reúnem ali na praça, é motivo também de muitas... apresentações políticas, quando chega no período eleitoral. Então, a praça é muito conhecida, o elo entre Brasil e Portugal, então ele tem um significado histórico também, né? Mas tem essa questão da mobilidade. Eu acho que o que pegou mesmo, o deputado Lula, e o senhor reconhece isso, que eu acho mais importante, é o reconhecimento aqui, de que nós precisamos, e o Estatuto da Cidade prevê, a lei orgânica, né, prevê também. Então, portanto, eu acho que é isso. Se a gente abrir o diálogo para a academia, abrir o diálogo para os urbanistas, abrir o diálogo para a sociedade civil, o projeto vai ganhar. Vai ganhar sugestões, vai ganhar corpo, e aí nós vamos poder fazer diferente, né, e não fazer uma coisa sem a devida democracia. Muito obrigada. Obrigado pela participação. Em 2012, ainda durante o processo eleitoral, o então diretor da Etufó, junto com a administração, anunciou que iria colocar em prática aquela alteração de via Dom Luiz e depois retorno pelas Planas do Mundo numa mão só. Ele suspendeu, no final do segundo semestre, durante o período eleitoral. Não, vamos suspender essa... tinha data marcada para entrar em vigor, recuou, talvez em função do tempo, e agora está sendo aprimorado esse debate antigo. Vossa Excelência mesmo já participou como estagiária naquele momento. E o que é que eu quero aqui reafirmar? É que aquele espaço, ele será melhorado, será mais democratizado por conta e ampliado por conta do espaço. Não será de um segmento apenas, de um determinado dia da semana posso utilizá-lo. É para todos nós utilizarmos, tendo em vista a melhoria que vai trazer para o espaço. Praça Portugal continua sendo chamada Praça Portugal. A Praça Portugal não é a rotatória. A Praça Portugal é todo aquele conjunto dos 4 cantos e a rotatória. A Praça Portugal não é só a rotatória. A Praça Portugal continuará
para preservar essa questão do laço entre o Brasil e Portugal. A Praça Portugal não é a rotatória exclusivamente, ela é o conjunto daqueles 4 cantos e ela. Lógico que agora vai se alterar, inclusive ampliando a sua denominação de praça, de fato, totalmente ser praça, com acessibilidade a todas as idades, com acessibilidade a toda a população, como também melhorando a mobilidade urbana através dessa proposta de tornar uma mão única para o centro Dom Luiz, para a praia a Santos Dumont. A única discussão que eu ainda não vi o conjunto é lá no final, na Tiburcio Cavalcante, o que vai acontecer. Se a Tiburcio Cavalcante estiver no mesmo sentido que hoje está, vai ter um gargalo. Se ela mudar para ir pela Tenente Benévola e pela Costa Barros, vai possibilitar a fluidez, ou seja, o trânsito de forma tranquila. Muito obrigado, senhor presidente.